Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre tipos genéricos. Os tipos genéricos basicamente a gente utiliza quando a gente não quer já deixar definido um tipo de dado para utilizar. E um exemplo disso a gente encontra em listas e dicionário. Para exemplificar isso então, eu vou criar uma lista, tá? List, vou fazer a importação aqui do System Collection Generic. Eu vou definir ela como int e eu vou colocar aqui números, por exemplo. Eu vou iniciar ela. Tá, o que a gente tem aqui? A gente tem uma lista de números, tá? Mas vamos supor que a gente não quer uma lista de números, a gente quer uma lista de string. Então basta a gente fazer a alteração aqui dentro para string, tá? Isso aqui a gente chama de genérico, tá? Porque a gente consegue utilizar qualquer tipo, inclusive uma classe aqui dentro, tá? Que é o que a gente aprendeu lá na nossa aula sobre listas. Vamos entrar aqui dentro para dar uma analisada então no list. Entrando aqui dentro, a gente vê que ele tem esse T. Esse T aqui, ele indica que a gente vai iniciar iniciar nossa lista passando um tipo, tá? Que pode ser qualquer tipo. E aqui a gente tem várias vezes o tipo T, ó. Por exemplo, aqui ele vai retornar o T. A gente tem aqui para adicionar, por exemplo. Deixa eu pegar aqui, fazer uma pesquisa aqui. Ó, para adicionar aqui a gente tem um método void, ele adiciona um item do tipo T, tá? Do tipo genérico. Então esse tipo T, ele pode ser qualquer tipo, tá? Ele não é um tipo definido. Eu vou criar uma classe aqui para a gente entender na prática como é que funciona. E eu vou dar o nome dessa classe de lista, tá? E a gente vai tentar reproduzir aqui. Lista. A gente vai tentar reproduzir aqui as mesmas funcionalidades ali, algumas, né? Do nosso list que a gente já utiliza. Então, por exemplo, tá? Eu vou utilizar dessa forma aqui. E eu vou criar um método aqui, public void add, para adicionar. E eu vou colocar aqui uma string item, por exemplo. E aqui na nossa lista, eu vou utilizar ela agora. Lista, vou dar o nome aqui de nossa lista, que é a lista que a gente criou agora. Vou iniciar ela. E se a gente for aqui no nossa lista, .add, a gente consegue adicionar. Só que nesse caso aqui, a gente consegue adicionar só uma string. Então a gente não conseguiria adicionar um inteiro, por exemplo. Tá. Aqui eu até vou deixar como lista padrão o nome. Padrão. Tá, a lista padrão é a lista do próprio list que a gente está criando e a nossa lista é da nossa classe lista aqui que a gente criou, tá? Então aqui a gente utilizando a nossa lista .add, a gente só pode adicionar uma string. Então como é que a gente faz para adicionar um inteiro? A gente precisaria vir aqui na nossa lista, criar uma outra sobrecarga para a gente conseguir adicionar um inteiro. Mas vamos supor, tá? Aqui nesse caso a gente pode ter várias opções, a gente pode querer adicionar uma classe aqui, vários itens aqui de um tipo de classe, então a gente teria um problema, a gente teria que criar milhares aqui de sobrecargas, tá? Então o que a gente faz para corrigir isso? Qual que é a melhor forma? A gente pode trabalhar com um tipo genérico. E como é que a gente faz para criar um tipo genérico? A gente vem aqui na nossa lista, a gente abre o sinal de menor e de maior, e entre ele a gente vai adicionar um T aqui. Aqui pode ser qualquer nome, tá? Mas por convenção eu vou deixar aqui como tipo T, tá? E aqui agora eu posso apagar. Agora na hora de adicionar, a gente pode adicionar o tipo T. O que quer dizer aqui, tá? Aqui a gente quer dizer que a gente pode adicionar o tipo que a gente definiu quando a gente instanciou a nossa classe, a nossa lista. Então agora a gente pode vir aqui e pode fazer da mesma forma que a gente iniciou ali a nossa lista aqui de cima, ó. A nossa própria lista agora a gente consegue definir o tipo, tá? Que a gente vai adicionar uma string, então ele já está funcionando da forma idêntica do list aqui do System Collection Generic, ó. Eu posso botar aqui nossa lista, .add. Se eu vir aqui, ele está aceitando uma string, tá? Mas vamos supor que eu mudo para inteiro aqui. E vou mudar esse cara aqui para inteiro também. Agora aqui no add ele já não está mais aceitando string, ó. Ele está aceitando só int. Então, para isso que servem os tipos genéricos, tá? Nesse exemplo aqui, o list ele já define na própria classe o tipo que ele vai utilizar, ó. Então vamos criar algumas funcionalidades legais aqui para a gente entender como é que funciona. Primeiro eu vou utilizar essa lista padrão aqui e eu vou adicionar um item para a lista padrão. Lista padrão, .add. Lembrando que a gente está trabalhando com string, então ele só vai aceitar string aqui dentro. E eu vou colocar o meu nome aqui dentro, William. E aqui a gente vai retornar esse nome, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, colocar um console.writeLine e eu vou retornar a lista padrão na posição 0,
como a gente só tem um item que a gente adicionou, né, a posição 0 ele vai retornar o William para nós. E eu vou colocar aqui um console read key, dessa forma. Então aqui a gente executando, ele vai adicionar um item na nossa lista e vai mostrar aqui o primeiro item, ó. Então aqui ele mostrou o William para nós. E como é que a gente faz para recriar, para colocar essa funcionalidade a rodar aqui na nossa lista, tá? A gente vai vir aqui na nossa lista e a gente vai criar algumas propriedades e também alguns campos, tá? Um deles vai ser um campo fixo, eu vou colocar aqui const, vai ser um int capacidade, tá? Aqui a capacidade que basicamente ele vai definir quantos itens a gente vai conseguir incluir na nossa lista, tá? Eu vou deixar como 1000, vou deixar esse valor fixo. A gente vai criar aqui também um outro campo, que é um campo do tipo T, tá? Que ele vai ser uma array. Eu vou deixar aqui o nome de itens. E eu vou iniciar ele aqui com a nossa capacidade. Então, o que a gente está dizendo aqui, tá? Vamos supor que a gente passou aqui uma string. Ele vai criar uma lista, uma array de string, com uma capacidade de 1000. Então, vai caber aqui dentro da nossa lista até 1000 itens, tá? E a gente vai precisar aqui de um outro campo. Eu vou deixar esse nome aqui como posição atual, para a gente saber em qual posição que a gente está incluindo, tá? Vamos supor que a gente já incluiu um item, a gente tem que saber que agora a gente tem que incluir no nosso itens aqui na segunda posição, tá? Que é o índice 1. Então, na prática aqui, como é que vai funcionar, tá? Eu vou definir como padrão aqui como 0. Como é que a gente vai adicionar um item aqui no nosso itens? A gente vai pegar o itens na posição da posição atual, que vai ser 0, né? Ela começou em 0. E a gente vai adicionar o nosso item. O item que eu estou adicionando é esse que a gente passa aqui como parâmetro, ó. Então, o itens na posição 0, agora ele vai ter um valor setado, que é o valor que a gente passou aqui utilizando esse método. E a gente vai precisar sempre que a gente incluir um item, a gente vai precisar incrementar a nossa posição atual. Porque senão ele vai sempre sobrescrever, né? Por exemplo, aqui a posição atual ela é 0, ele vai incluir um item na posição 0. Depois ele vai mudar aqui para a posição 1, então ele vai inserir depois de novo, a gente utilizar esse método, um item na posição 1 e assim sucessivamente, tá? Vamos ver se está funcionando aqui. Vou pegar o nosso program, eu vou pegar agora a nossa lista, .add, e aqui como a gente está trabalhando com inteiro, ó, eu vou adicionar um item inteiro. Então aqui o que a gente está fazendo, tá? A gente criou a nossa lista e a gente pegou aqui a nossa lista, .add, e adicionou um número 1 para ela. Então, aqui no nosso método de adicionar, ele adicionou o número 1 no índice 0 e incrementou aqui. Quando a gente inclui de novo, vamos supor que a gente quer adicionar agora mais um valor. Esse posição atual aqui, ele foi incrementado. Então, ele adicionou o número 1 aqui na posição 0 e incrementou. Agora, adicionou o número 2 na posição 1, tá? Então, agora a nossa lista, ela tem 2 itens. Como é que a gente faz para saber quantos itens tem na nossa lista, tá? Aqui na nossa lista padrão, a gente tem uma propriedade count. Então vamos criar essa propriedade count aqui na nossa lista. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui em cima as propriedades. Public int count. E aqui, como vai ser só para a gente pegar quantos itens tem na nossa lista, eu vou utilizar só o get, tá? Então, utilizando o get, como é que a gente faz para retornar a quantidade de itens que já foram incluídos na nossa lista? A gente pode retornar a nossa posição atual. Então aqui como é que vai funcionar, tá? Lembra que a gente incluiu 2 itens na nossa posição. Então se a gente chamar aqui nossa lista, vou chamar ele aqui até, o nossa lista, .count, ele vai ter que mostrar 2 para nós. Executando aqui, ele mostrou 2 para nós. A gente vindo aqui na nossa lista, ó, quando ele adicionou o número 1 ali, que é o primeiro item que a gente adicionou, essa posição atual foi incrementada, então de 0 ele passou a ser 1, depois a gente adicionou de novo, e de 1 ele foi incrementado e passou a ser 2. Então por isso que a nossa quantidade de itens que a gente adicionou agora, se a gente chamar aqui a propriedade count, ele vai mostrar para nós 2. Um outro detalhe interessante que tem, tá? Vou fazer uma cópia aqui, deixar 2 console writeline. Vamos pegar nossa lista padrão. Vamos supor, tá, que a gente quer mostrar o primeiro item da nossa lista, que é o índice 0. A gente pode utilizar dessa forma aqui, ó. A gente bota a lista padrão, abre colchetes, coloca o 0 e fecha colchetes. Ele vai entender que a gente quer o primeiro item. Como a gente tem um só, né? Ele vai mostrar só esse item. Só que a nossa lista aqui, ele não tem... a gente não consegue buscar essa propriedade ainda, ó. Se eu fizer isso, vai dar um erro para nós. Como é que a gente faz para trabalhar dessa forma, tá? Eu vou vir aqui na nossa lista. Eu vim aqui embaixo
eu vou colocar aqui um public t. Por que t, tá? Porque ele vai retornar o tipo que a gente definiu aqui em cima na nossa classe, ó. Aqui nesse caso específico a gente definiu como int, então ele vai retornar um int específico. E aqui a gente vai utilizar aqui this int index. Tá, o que é esse int index? Ele vai retornar baseado no índice, tá? Se eu passar o índice 0, ele vai retornar o número ali que está no índice 0. E aqui a gente vai utilizar tanto get quanto set, tá? Eu já vou deixar ele pronto aqui. Aqui no get, por exemplo, ele vai retornar o nosso itens na posição atual. Então vou colocar aqui a posição atual. E aqui o nosso set, a gente vai pegar o nosso itens na posição atual. Né? Lembrando que o set é para setar um valor e a gente vai setar o valor que a gente passar como atribuição. Então a gente vindo aqui, agora já vai funcionar, ó. Tá funcionando certinho. Aqui pra gente entender melhor como é que funciona, o que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar esse lista padrão e vou comentar ele. E aqui na nossa lista eu vou utilizar string, tá? A gente vai passar dois nomes aqui. String também. Aqui o nome que a gente vai passar vai ser João. E esse cara aqui vai ser o William. Então, o que vai acontecer aqui, tá? Se a gente executar agora o console writeLine na nossa lista na posição 0, ele deve mostrar para nós o João. Então, a gente executando aqui, ele tem que mostrar para nós o João. Aqui não mostrou nada, vamos voltar aqui. Esse cara aqui, tá? Ele tem que ser o index, que é o valor que a gente passar como índice. E aqui também, né? Tem que passar o index. Se a gente der uma olhada aqui agora executando, ele vai mostrar para nós o João. Vamos supor agora que a gente quer mostrar o William. Então a gente vai passar o índice 1 aqui. E o índice 1, ele é o segundo item ali da nossa array. Vamos supor que a gente quer sobrescrever o nome William, tá? Então a gente pode pegar esse cara aqui, fazer uma cópia dele. E vou sobrescrever, passar outro nome aqui, colocar Luiz. Então agora o nosso item na posição 1, que seria o William, ele foi sobrescrito aqui embaixo para Luiz. E aqui ele vai mostrar para nós o Luiz. Executando, ele mostra para nós o novo nome ali depois que a gente sobrescreveu, né? Outra coisa legal que dá para fazer aqui, vamos ver o que a gente já colocou. A gente colocou para ver a quantidade de itens que tem na nossa lista, a gente consegue retornar agora, né? Utilizando o índice dessa forma. A gente consegue adicionar. Deixa eu voltar aqui na nossa lista, pegar o lista padrão, só para a gente ver o que a gente tem aqui de métodos. Vamos utilizar esse cara aqui, que ele é tranquilo de implementar, o remove all. Como é que a gente faz aqui, tá? Para a gente criar esse método. A gente vai colocar aqui um public void remove all. Aqui a gente não vai passar parâmetro nenhum, tá? Porque ele vai remover aqui para remover todos os itens. Como é que a gente faz para remover todos os itens? Aqui é bem tranquilo, tá? A gente pode pegar o nosso itens e resetar ele. A gente faz isso dessa forma, ó. A gente criou uma nova lista de itens. E a gente não pode esquecer, né? A nossa posição atual. A gente vai ter que resetar ele também para o valor 0. Então, basicamente é assim que a gente trabalha com tipo genérico, tá? A gente pode tanto definir o tipo aqui na nossa, quando a gente instanciar a classe, mas a gente pode, por exemplo, ter só métodos com um tipo genérico. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar uma nova classe aqui. Colocar aqui como cliente, por exemplo. E como é que a gente faz para ter um método com tipo genérico, tá? A gente pode criar um método aqui, public void adicionar. Se a gente tentar fazer dessa forma agora, tá? Tentar passar o t aqui e tentar passar aqui dentro o item, ele vai dar um erro para nós, ó, porque esse t aqui, ele não existe, tá? A gente pode definir ele aqui, só que daí a gente vai ter que iniciar nossa classe, criar a instância dela já definindo um tipo, ou a gente pode ter só esse método aqui específico que aceita um tipo genérico. Aí basta a gente incluir aqui o nosso t, ó. Esse t aqui, ele pode ser qualquer nome, tá? Se a gente voltar aqui e utilizar um dicionário, por exemplo, deixa eu dar uns espaços aqui. O dicionário ele tem também tipo genérico, ó, só que ele tem dois tipos genéricos. Ele tem o t-key e o t-value. Então, esses dois itens aqui são tipos genéricos, ó. Lembra que quando a gente cria dicionário, a gente pode definir qualquer tipo para ser chave, qualquer tipo para ser valor? Por exemplo, a gente pode definir aqui como int, quando a gente utilizar o dicionário, e aqui como string. E aqui a mesma coisa, ó, a gente tem um método de adicionar,
a gente pode adicionar o t-key, ele é o tipo específico que a gente instanciou, ó. Por exemplo, se aqui for string, quando a gente for adicionar, aqui obrigatoriamente vai ter que ser uma string. Se aqui for um int, quando a gente for adicionar, aqui obrigatoriamente vai ter que ser um int, tá? Então é assim que a gente trabalha com tipo genérico. A gente pode criar tanto aqui na hora de instanciar já passar um tipo. Nesse caso aqui é o mais adequado, ó, porque a gente utiliza o tipo genérico em várias áreas do nosso código, tanto aqui para ele retornar o tipo t, que é o tipo específico que a gente instanciar, quanto aqui também para ele criar, né, uma array do tipo específico, quanto aqui para adicionar o tipo específico, tá? E já aqui no cliente, ele vai adicionar qualquer tipo. Então, como é que a gente usaria esse cara aqui? A gente poderia criar o cliente, c igual a new cliente. Aqui a gente não definiu o tipo, ó. E quando a gente for utilizar o c.adicionar, por exemplo, a gente pode passar qualquer tipo, tá? Vou passar aqui por exemplo, vai funcionar tranquilo. Se a gente passar aqui um false, por exemplo, vai funcionar tranquilo também. A gente pode passar qualquer tipo aqui dentro. Inclusive, se a gente quiser passar uma... Deixa eu botar ele aqui para baixo. Se a gente quiser passar nossa lista padrão aqui dentro, a gente consegue também, ó. Porque a gente consegue incluir aqui dentro qualquer tipo, tá? Por isso que ele é um tipo genérico. A gente consegue definir depois o tipo que a gente quer fazer inclusão, o tipo que a gente quer trabalhar, né? Então é assim que funciona os tipos genéricos.